Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Você que assiste os meus vídeos, se você estiver gostando ou contestando, eu gostaria de saber. Se estiver gostando, faça um joinha, compartilhe, coloque em outros canais. Eu não vou cobrar direitos autorais, pode ficar sossegado. Se você também não gostar, não concordar, bota o dedinho para baixo, me contesta, me liga, porque os meus vídeos é baseado na doutrina dos espíritos. E todos os vídeos estão sendo baseados em todas as obras do José Carlos de Luca. É um companheiro que eu me afeiçoei muito a ele e estou aproveitando os seus livros. Inclusive, toda quinta-feira à tarde são estudadas suas obras, com o Evangelho e com o Passe. Então, eu sou Hélio Bisso, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar de Salto. A nossa associação fica na Rua Tunísia, 97, Jardim das Nações. Eu sou um expositor espírita, um palestrante espírita. O tema que nós escolhemos para este evangelho está neste livro, Alguém Me Tocou, do José Carlos de Luca, da editora Interlitera. Elevemos então o pensamento a Deus para agradecer mais um dia de vida e a oportunidade que nos será dada. Pai nosso que estais no céu, santificado sejas o teu nome, venha a nós o vosso reino, sejas feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, com a graça de Deus. O tema escolhido chama-se Tenho Fome e Frio. É um apelo que Jesus está fazendo para toda a humanidade terrena. A menina Madre Teresa de Calcutá, ela diz: efetivamente, tocamos o seu corpo. É o Cristo faminto que estamos alimentando. É o Cristo nu que estamos vestindo. É o Cristo sem abrigo que estamos acolhendo. E não se trata apenas de fome de pão, de nudez por falta de vestuário, de desalojados por falta de uma casa feita de tijolos. Não, meus irmãos. Cristo hoje tem nos nossos pobres e até nos ricos fome de amor, de cuidados, de carinho, de dedicação. Estamos percebendo que a humanidade está passando por um momento psicológico crítico. Nunca se cultuou tanto o materialismo, o egoísmo, como nesse instante presente. A ânsia, a ganância,
A luta pela conquista do ter sempre tem feito com que a maioria da humanidade adquira as enfermidades mentais. Nunca se consumiu tanto medicamentos de tarja preta para amenizar a dor e o sofrimento psicológico dos seres humanos. O maior remédio que poderia aplacar a ira dos seres humanos chama-se amor. Então vamos ao comentário do livro. E os comentários serão baseados no Quem Me Tocou. Madre Teresa de Calcutá, ela afirma que Jesus tem fome de amor. Porque todos nós, no momento da dificuldade, juramos, muitas vezes até de joelho, que amamos a Deus, nosso Pai, que amamos a Jesus. Mas eu pergunto, até onde esse amor que você jura possuir e ter seria suficiente para superar os problemas, as dificuldades, as aflições que nós próprios criamos? Confesso eu que é um aspecto de Jesus no qual eu ainda não havia pensado. Sempre eu me lembro de Jesus nos amando, mas eu nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado que ele, Jesus de Nazaré, também desejasse o nosso amor. Há uma passagem do Evangelho de rara beleza, em que o Mestre Jesus pergunta a Simão Pedro se ele o amava. Pedro, no primeiro instante, responde que sim. Mas Jesus interroga o discípulo com a mesma pergunta: Simão Pedro, você me ama? Pedro afirmativamente responde, como da primeira vez: sim, eu te amo. Parecendo não estar satisfeito, Jesus lhe pergunta pela terceira vez, formando a mesma indagação, recebendo de Pedro a mesma resposta semelhante às anteriores. Por 3 vezes consecutivas, Pedro afirma: eu te amo, mestre amado. Por que será que Jesus de Nazaré questionou Simão Pedro por 3 vezes sucessivas se ele o amava? Acredito eu que Madre Teresa de Calcutá já tenha respondido a tal indagação quando ela afirmou que Jesus tem fome do nosso amor. Se ele, Jesus, não desejasse ser amado, ele não teria dado tamanha importância ao assunto que teve no diálogo com Simão Pedro. Jesus esteve entre os homens e está no meio de nós, ainda, hoje, agora e até a consumação dos séculos. Portanto, é mais do que compreensível
que, vivendo a nossa humanidade, ele também gostaria, ele também queria ser amado, tanto quanto ele nos ama, apaixonadamente. Jesus Cristo tem um caso de amor com a humanidade. E assim sendo, ele não se isola no Olimpo, indiferente ao que sentimos por ele. Jesus de Nazaré não tem apenas amor divino por nós. Ele também nos ama em nível humano. Por isso também carece do nosso amor. Em muitas passagens do Evangelho, Jesus de Nazaré se refere como sendo o Filho do Homem, dando a entender que era um Messias, um avatar diferente daquele que as pessoas esperavam, pois a sua condição de enviado de Deus, o seu Pai, o nosso Pai, não o impediria de ser um homem normal, simples, submetido às contingências humanas, da alegria e da tristeza, da dor e do sofrimento, e por que não dizer, de amar e de ser amado. Tanto é assim, meus irmãos, que o Filho do Homem chorou quando soube da morte de seu amigo Lázaro. Afirmou que desejava ser nosso amigo. Jesus experimentou tristeza, angústia, momentos antes de ser preso, e sofrendo as dores da crucificação, sentiu-se abandonado por Deus. Esta condição de filho do homem é que nos dá a certeza de que Jesus nos ampara sempre em nossas aflições, pois ele próprio, Jesus, enfrentou toda a sorte de dores, de amarguras, pelos quais um homem é capaz de passar. A cruz é o símbolo perfeito dessa condição, pois a trava posta na vertical é a indicação da nossa ascensão para o alto, e a trava posta na horizontal é a base humana, na qual desenvolvemos a nossa espiritualidade. Jesus de Nazaré foi divino porque também foi humano. E ele, Jesus, divinizou a sua humanidade e humanizou a sua divindade. Jesus, quando estava para descer à terra, apagou a sua luz espiritual. Omitiu-se para que o brilhantismo e a luminosidade dos seus irmãos menores que somos nós brilhasse para sempre. Já sendo Jesus um espírito da mais elevada hierarquia celestial, ele, Jesus, desceu dos planos maiores, chegou pertinho de nós, humanizando-se, para que nós, humanos,
pudéssemos subir na espiritualização de nós próprios. Jesus deseja ser amado, meus irmãos, e amá-lo representa para nós a verdadeira comunhão com Ele, com inegáveis reflexos positivos em nossa vida. Cabe a cada um de nós, portanto, perguntar de que forma poderíamos amar a Jesus verdadeiramente. Talvez a pergunta mais acertada seja esta: de que maneira Jesus gostaria de ser amado por nós? Creio que Ele mesmo desvendou o segredo quando dialogava com Simão Pedro. A cada resposta que Pedro dava a Jesus dizendo que o amava, o mestre respondia: tome conta das minhas ovelhas. Olha que beleza! Tome conta das minhas ovelhas. Jesus de Nazaré, meus irmãos, quer que o amemos, cuidando de suas ovelhas. Ele não pede nada para si. Ele não quer presentes, sacrifícios, cerimônias. Quer simplesmente que cada um de nós se ame, como Ele nos amou e continua nos amando. Jesus, meus irmãos, apenas quer que cada um de nós tome conta das ovelhas de seu rebanho, sobretudo das ovelhas esquecidas pelo mundo, das ovelhas carentes de atenção, que estão muitas vezes dentro de nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Dos cordeiros que não têm o que comer, vestir, das ovelhas que estão famintas de perdão e de consolação. Jesus está carente nelas, esperando o nosso amor. Todas as vezes que nós socorremos alguém em aflição, estamos socorrendo o próprio Jesus de Nazaré, que se esconde no rosto daqueles que sofrem, tanto as vicissitudes do corpo como as do espírito mortal. Sejam eles pobres ou ricos. Quando fechamos o nosso amor para essas pessoas, meus irmãos, estamos também negando o nosso amor ao Cristo. Aquele Jesus a quem pedimos socorro veio nos visitar na pessoa de um irmão que também está precisando de ajuda. Mas ele, neste momento presente, meus irmãos, já sabe com quem ele pode sinceramente contar na nossa viagem de transformação rumo a Deus. Por isso que Jesus envia as pessoas certas para as pessoas certas no momento de dor e de sofrimento. Porque nenhum de nós conseguirá amar se não se amar, a perdoar se não somos perdoados e assim por diante. Quantas vezes mandamos Jesus embora, mandando com ele o socorro,
que muitos de nós havia solicitado em nossas preces, em nossas orações. Este, portanto, é o sentido das palavras de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizerem isso aos mais humildes de meus irmãos, foi a mim que fizeram. Foi por esta razão, meus irmãos, que Madre Teresa de Calcutá afirmou que tocava o corpo do Cristo, pois Jesus está disfarçado em cada um de nós, carente de amparo material e espiritual. Não tocamos Jesus quando nos limitamos a passar a mão em estátuas e imagens que representam a sua figura humana. Não amamos Jesus simplesmente pelo fato de batermos no peito e nos dizermos cristãos, ou por termos uma Bíblia aberta em nossa casa. Tocamos Jesus, meus irmãos, quando saciamos a fome do corpo e a fome da alma daqueles que, de alguma forma, foram marginalizados, foram muitas vezes esquecidos por nós, pelas feridas físicas ou emocionais que carregam. Hoje, meus irmãos, Jesus está esperando o nosso amor. E quando o encontrarmos ao longo deste dia, nas situações mais cotidianas da nossa vida, Ele, Jesus, nos fará a mesma pergunta que formulou a Simão Pedro: você me ama? Vocês que estão me assistindo, nesta noite, antes do repouso, faça esta oração sinceramente e observe no dia seguinte os resultados da mesma. Oremos. Cristo amigo, quantas vezes eu o procurei nos templos e nos altares, e não o reconheci nas pessoas sofredoras que cruzaram o meu caminho, para as quais eu provavelmente nem enderecei um simples olhar de consideração. Você estava tão perto de mim que os meus olhos egoístas me cegaram a visão. Envolto em meus próprios problemas, esqueci-me do seu ensinamento supremo de que é preciso fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Porque não pensei assim, eu nada fiz pelo meu irmão aflito. Por isso a lei divina nada pode fazer por mim também. Mas hoje, os meus olhos foram libertos pelos clarões das verdades espirituais e eu desejo, Jesus, encontrá-lo ardentemente. Olho para o meu círculo de relacionamentos e eu me pergunto: em quem você está se escondendo?
Vejo algumas pessoas muito difíceis em minha vida. Sinto que nelas está o seu rosto faminto, seu corpo nu, sua alma carente de atenção e de carinho. Permita-me, Jesus, meu mestre amigo, saciar a sua fome, cobri-lo com minha melhor roupa, amá-lo com meu melhor sentimento, que assim seja. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós. Logo, logo estaremos nos reencontrando.